Olá, começando mais um Bem-Estar aqui da TV Caras, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, aliás, um dos assuntos mais relevantes nos últimos tempos, que claro que é Covid, a epidemia de Covid. Para isso, a gente convidou a doutora Luana Araújo, que é infectologista e epidemiologista, para falar um pouco sobre esse tema que tem ainda causado muita dor de cabeça e muita preocupação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Doutora Luana, seja muito bem-vinda aqui à TV Caras. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, Maura. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você pela presença. Bem, a gente então começa, a gente passou ali uns 2 anos, os últimos 2 anos, com toda essa transformação radical na sociedade e de comportamento por conta do Covid, da epidemia. Então a primeira pergunta é a pergunta mais clássica: em que momento desta epidemia nós estamos agora? A gente começou com a notícia de que havia uma doença estranha que estava causando problemas graves. Era 31 de dezembro de 2019, né? Então a gente está quase fazendo 3 anos já nessa loucura, né? Foi muita coisa mesmo. E como todas essas epidemias que se tornam pandemias, esse movimento maior, a gente tem algumas fases. Então a gente passou claramente, e graças à vacina a gente acabou saindo disso, de uma fase mais aguda, uma fase em que a gente não tinha muitas ferramentas para lidar com a doença, em que a gente viu uma mortalidade, infelizmente, altíssima. Então, o que os dados mostram pra gente? Que aquela fase mais crítica, mais grave, de altíssima mortalidade, provavelmente ficou para trás, exatamente porque temos essas ferramentas hoje, como a vacina, como a disseminação de informação correta, as pessoas conseguem se proteger um pouco melhor, mas a ideia é que isso esteja disponível para todo mundo, logicamente, para que a gente não tenha grupos vulneráveis que não só sofram mais com a própria doença, como permitam que ela continue nos incomodando, né, por um período maior. Então, nós estamos numa fase melhor nesse sentido, não temos mais uma mortalidade tão alta, mas temos a possibilidade de circulação de variantes que vão acontecendo nessa evolução do vírus, que podem escapar mais do poder da vacina, então a gente fica nessa corrida, né? O vírus tentando evoluir, a gente correndo atrás dele nas vacinas. Nesse momento a gente tem um momento epidemiológico melhor aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma queda importante do número de mortes, mas a gente já vê uma onda nova acontecendo em Europa e Estados Unidos. Eu lamento muito ser a portadora dessas notícias. Como uma onda nova? Uma onda nova por uma série, na verdade, de variantes, não é uma variante só. O vírus tomou um caminho em que ele incorporou algumas mutações que tornam ele muito fácil de escapar do poder das vacinas. Então daí a necessidade da gente atualizar essas vacinas e de disponibilizar essa vacina para todo mundo. Mas é aquilo, Europa e Estados Unidos entram agora no inverno. Inverno, a gente sabe, é um momento de maior disseminação de doenças respiratórias, porque as pessoas ficam mais próximas, mais tempo, né? Dividem ambientes, baixaram a guarda do uso de máscaras e outras medidas de precaução. Então isso está acontecendo por lá. O que nos dá, né, alguns meses de frente para a gente se preparar e tomar as medidas necessárias para que eventualmente isso não tenha um impacto muito grande por aqui. Então, de alguma maneira, nesse momento, na Europa, nos Estados Unidos, existe uma nova mutação, e a gente sabe, inverno, todo mundo fica fechado, existe toda essa questão de ambientes abertos, arejados, que é muito comum em países frios que tem um inverno muito rigoroso. E é como se ali estivesse fecundando, né? Quer dizer, já está circulando algo que inevitavelmente virá para cá, porque é assim que funciona. É assim que funciona no mundo globalizado, a gente não tem muito para onde correr, né? Tem como bloquear. Não tem como bloquear. Então, o que a gente pode fazer e o que é o correto da gente fazer? É a gente observar o que acontece, ser vigilante, né, com o que acontece em outros lugares e aí tomar as medidas necessárias para que a gente por aqui se proteja de um impacto maior. Então, essa que é a ideia. A gente agradece o fato da gente estar no verão, né? Então, isso significa que a gente não está sempre sobre ambientes fechados e tudo mais. Entretanto, a gente é um povo que gosta de aglomerar, né? A gente adora aglomerar. A gente é chegado numa aglomeração, então a gente só tem que tomar cuidado e ter essa lucidez, né? De entender as ferramentas que a gente tem, o risco que a gente corre e tomar um caminho melhor. Baseado nessa nova mutação, nesse novo tipo de vírus que pode chegar por aqui, corremos o risco de voltar a ter uma onda tão forte como essa que já nos tornou? Corremos o risco de uma taxa de mortalidade e de contágio tão alta como aquela que tivemos no início? Eu acho que
Como a gente teve no início, provavelmente não, porque não é um vírus que escapa por completo do poder das vacinas. Perfeito. Ele escapa do poder da vacina, então ele acaba colocando aquela população que já é mais vulnerável sob um risco maior ainda. Exato. Como é que a gente combate isso? A gente aumenta a cobertura vacinal da população, impedindo que o vírus circule com liberdade absoluta, e a gente protege mais aquelas pessoas cuja imunidade não as favorece. Então, a gente precisa proteger melhor os idosos, as crianças, e é por isso que é tão fundamental vacinar as crianças. Exato. Desde o início que a gente pode, e hoje a gente está falando de 6 meses de idade, imunossuprimidos, né, pessoas com essas dificuldades. Então, é uma questão de pacto social sobre a vacina e gerenciamento pessoal de risco. Quer dizer, você precisa entender qual é o risco que você corre para você poder tomar as melhores decisões. A gente estava falando em cobertura vacinal, com todo esse quadro na Europa e na América de uma mutação viral, de vir uma nova cepa para cá, provavelmente nós teremos também novas fases de vacinação no ano que vem, para todas essas faixas etárias, como uma proteção. A gente vai ter que tomar mais doses, quer dizer, como é que vai funcionar daqui para frente as vacinas? A gente já tomou 4 ou 5 doses, vão ser regulares as doses, ela vai virar um sistema, como a gente toma de influenza, de gripe, ela vai entrar nesse rol de frequência dessas outras vacinas? A ideia é assim, ó, toda vez que a gente vai discutir número de doses e intervalo de doses, não é só sobre a interação entre a vacina e o micro-organismo. É sobre o momento epidemiológico. Okay. Então, assim, a vacina é suficiente para lidar com aquele micro-organismo, no caso do vírus? O que ela se propõe a fazer, né? No nosso caso, a vacina se propõe a evitar casos graves, assim como acontece na influenza. Ela não se propõe a evitar a infecção, tá certo? Então, essa vacina é suficiente para evitar caso grave? Esse vírus está mutando com que velocidade? Qual é a cobertura que a gente tem? Como é que a gente está usando as outras medidas? Então, tudo isso compõe aquela base que a gente usa para determinar quantas doses e o intervalo que isso vai acontecer. Para todas essas doenças que a gente conhece normalmente, a gente tem um esquema básico e depois a gente tem reforços que podem acontecer durante a vida, tá certo? Então, por exemplo, tétano, a gente sabe que tem um esquema básico, depois tomamos de 10 em 10 anos na vida. Então, o que a gente espera com a Covid é que seja algo do gênero. Então, a gente tem esse esquema básico e aí a gente vai ter reforços, que esses reforços sim tendem a ser mais próximos da influenza, porque é um vírus com alta capacidade de mutação, tá certo? Então, a ideia é de que esses reforços sejam anuais a depender da taxa de mutação do vírus. E essa taxa de mutação do vírus depende muito do quanto, é quase que aquela propaganda antiga, não vou falar o nome, que a gente tinha de que uma coisa acontece por causa da outra. Exatamente, eu sei. A gente tem isso. Então, assim, a cobertura vacinal influencia na taxa de mutação do vírus e a taxa de mutação do vírus, ela influencia no poder da vacina de evitar casos graves. Então, quanto mais a gente vacinar as pessoas, menos doses de vacina a gente vai precisar tomar. Então, a tendência é que a gente conseguindo levar isso a todo mundo, que a gente tenha uma dose anual como a gente tem para a influenza. A gente sabe que, obviamente, a ciência é uma ciência, o próprio nome já diz, ela é uma ciência que trabalha com dados, mas a gente sempre tem uma curiosidade, provavelmente você que está acompanhando o Bem-Estar aí em casa também tem essa curiosidade. A gente pode fazer embora a gente entre no mundo das predições, das previsões abstratas, não empíricas, mas a gente pode imaginar que daqui a uns 3, 4 anos a gente vai estar mais ou menos tranquilo em relação a isso? É para isso que está caminhando ou não? A gente não consegue nem ter essa informação ainda. Olha, a gente... Traga eu tô aqui tentando tirar uma boa notícia, doutora Luana. Não, eu acho que a melhor notícia da vida é o fato de que a gente voltou a uma proximidade de vida normal como a gente não esperava ter nos últimos 3 anos. Verdade. Né? Eu lembro a todo mundo que a gente chegou num momento neste país em que a gente perdia 4.000 pessoas por dia. Sim. Hoje a gente não fala isso, hoje a gente fala de uma mortalidade em torno de 100 pessoas por semana, o que já é trágico, tá certo? Sim. É trágico, mas não chega perto de 4.000 pessoas ao dia. E isso graças ao esquema vacinal, ao uso de máscara e todas as regras, as medidas tomadas. Isso, então assim, e principalmente a vacina, né? Porque é aquela história, a vacina não impede a infecção, nunca impediu a infecção, nunca teve por objetivo impedir a infecção. A gente sabe que doenças respiratórias virais, a infecção ela é impedida por barreira. Sim. Então é o uso da máscara. A
a vacina, ela tende a funcionar para diminuir o seu risco de doença grave. Então, quando a gente olha para o que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos atrás e o momento que a gente está agora, esse é um momento de excelente notícia. Então, o que a gente espera para o futuro? A gente espera que a gente consiga manter essa proteção contra a doença grave. Perfeito. É para isso que toda a indústria está trabalhando, para conseguir... É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo, uma corrida contra o mecanismo evolutivo, né, da natureza, o que não é simples a gente fazer, muito pelo contrário. Então, a tendência é essa, que a gente consiga manter ferramentas que nos abaixem ou mantenha abaixo o nível, o risco de doença grave, mas que a gente precise incorporar as outras medidas como educação sanitária, né? A gente vê os orientais há tanto tempo utilizando máscara. E era uma coisa que sempre... É engraçado, doutora, a senhora tocar nesse assunto, porque a gente sempre vê essas imagens, principalmente no Japão, as pessoas com máscara, falavam, mas por que essas pessoas usam tanto? Será que é por causa da poluição? Não, eles têm um protocolo. Tem uma educação sanitária. Exatamente. Né? Então, assim, lavar a mão, tirar sapato na rua, né? Antes Usar de chegar luvas, em casa, usar, lavar mesmo a mão, né? Utilizar máscara quando você está sob risco, ou quando você está perto de alguém sob risco, ou quando você está doente para evitar contaminar outras pessoas. Perfeito. Então, isso deve começar a fazer parte da nossa educação sanitária. Se a gente faz isso, a gente acaba se protegendo para muitas outras doenças, para além da Covid, né? Que tem essa transmissão também respiratória. Eu acho que é um ganha-ganha, no final das contas, a gente incorporar esse tipo de coisa. Então vamos incorporar. Vou pedir agora licença para a doutora Luana Araújo para a gente dar a nossa dica bem-estar do dia. Bem, a dica de hoje, ainda falando sobre Covid, é o seguinte: a Secretaria de Saúde de São Paulo emitiu há alguns dias um comunicado dizendo que ainda é obrigatório o uso de máscaras, né? Embora em vários locais não precisem mais, por lei, ainda é obrigatório o uso de máscaras em hospitais, AMAs, unidades básicas de saúde e pronto-socorros. Primeiro, porque claro, dentro desses ambientes, né, existe o vírus circulando por conta de muitos pacientes, então aquelas pessoas mais vulneráveis, como a própria doutora aqui disse, os imunossuprimidos, os idosos, correm o risco, e também por conta da circulação de outros patógenos nesses ambientes que podem levar também a um contágio e uma potencial doença. Além disso, essa mesma nota, ela reforça que, apesar de não haver mais a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de transporte coletivo, assim a recomendação, principalmente nos horários de pico, né, aqueles horários de rush, quando ônibus, trens e metrôs estão mais lotados, para que as pessoas sim usem máscara, porque sempre pode haver a circulação do vírus. Lembrando que muitos ônibus, né, muitos desses transportes coletivos, eles são vedados, né, eles usam ar-condicionado, eles não têm ventilação adequada, então o risco de um contágio continua. Então, hospitais, unidades básicas de saúde, pronto-socorros e AMAs continuam ali com a obrigatoriedade do uso de máscara. Se você for paciente ou acompanhante, tem que usar máscara, isso é uma obrigação, e dentro de transporte coletivo é opcional, mas vale aí a lógica do bom senso. Se você vai usar um desses transportes em horário de pico, use máscara, é o que recomenda a Secretaria, e também o bom senso, e garante o seu bem-estar. Doutora, a gente agora vai voltar, saindo de Covid, para falar sobre varíola do macaco. Que a gente é uma coisa, né? A gente sai de a gente ainda está, na verdade, dentro de um tema, e a gente agora entrou em varíola do macaco, começou a aparecer nos noticiários, o tal do monkeypox, tudo mais. O que é varíola do macaco, o que não é? De uma maneira resumida, o que é varíola de macaco, como se transmite a varíola do macaco e em que estado eu devo estar em relação a ela? Em pânico, em prevenção, eu devo estar tranquilo? Vamos lá. A primeira coisa é que monkeypox, né, como as pessoas chamam varíola do macaco, não tem nada a ver com macaco. Acho que é a primeira coisa mais importante que a gente tem para dizer. Por que então? Não tem nada a ver com o macaco, coitado do macaco, e a gente sabe que esse tipo de informação incorreta já levou a crimes ambientais gravíssimos. Então, primeira coisa, não tem nada a ver com o macaco. Tá bom. Esse nome vem porque o vírus foi primeiro identificado lá nos anos 70 na África, num grupo de macacos de laboratório, mas eles foram acidentalmente contaminados. Não tinha nada a ver com o coitado do
do macaco. Ela é uma doença que chega ao ser humano, é transmitida por roedores, na verdade, lá na África, mas hoje, dentro do contexto global, ela é uma doença que se propaga de pessoa a pessoa. É um vírus da família do vírus da varíola humana, né? Mas é um vírus um pouco diferente, que é transmitido por contato próximo. O que é contato próximo? Contato próximo é contato pele a pele, é contato prolongado, bastante, de uma distância bem curtinha entre as pessoas. Eu tô falando isso porque muita gente achou que, não, essa varíola é uma doença que é transmitida pelo sexo. Exato. Ela não é transmitida pelo sexo, pelas secreções sexuais, não é isso. Ela é transmitida pelo contato. E até onde a gente sabe, nesse momento, ainda é preciso um contato próximo para que as pessoas tenham relações sexuais. Então, acaba sendo confundido. Mas o fato é que essa proximidade é a que faz, principalmente porque a doença causa lesões na pele, que são lesões que têm bastante partícula viral. E aí, se eu encosto isso numa outra pessoa, eu acabo transmitindo isso por conta dessa presença viral na pele. Então, a ideia da varíola é essa. É uma doença que na África causa muito mais mortalidade do que causa hoje nessa onda que acomete o Ocidente, mas ainda assim o Brasil é o país com mais óbitos fora do continente africano. Quantos óbitos a gente tem? Hoje a gente tem, infelizmente, 6 óbitos, todos eles em pacientes imunossuprimidos, em pacientes mais vulneráveis, então essas pessoas estão sob um risco maior. A gente, infelizmente, também ainda não tem uma vacinação real, nem que aconteça... Vai ter? A gente já tem à disposição essa vacina? A gente teve a informação de que chegaria em setembro, que depois chegaria em outubro, que isso começaria de uma maneira mais clara. Até agora, isso não se concretizou. Então, essas pessoas, principalmente, de novo, você vê que a gente está falando de grupos semelhantes, né? Pessoas imunossuprimidas também, por conta desse sistema que não consegue combater da melhor forma, também tem uma exposição maior e uma chance maior de evoluir com doença grave. Então, é muito isso, tá? É sobre proximidade, contato próximo, o vírus está nessas lesões da pele e isso facilita essa transmissão e nessas pessoas ela pode ter um curso mais grave. Esse curso mais grave pode levar à letalidade, por exemplo? Pode levar à morte, mas não só isso, né? Assim, a gente pode ver problemas neurológicos, a gente pode ver uma invasão, pode ter sequelas também dessa história. Então, não tem necessidade da gente passar por isso. Como é que eu me previno? Eu não posso encostar. Como é que é a prevenção de uma doença que, por exemplo, superfície, se eu tô aqui, minha pele encosta nesse encosto aqui da poltrona, uma outra pessoa vem em seguida e encosta, corre o risco de uma transmissão, eu tenho que usar blusa de manga comprida, como é que eu me previno? Assim, a primeira coisa é a informação, né? A informação é sempre importante para isso tudo. Então, se você acha que você está sob risco ou se você vê alguém com lesões de pele que podem significar essa doença, você precisa primeiro ou procurar o próprio atendimento ou você precisa manter uma distância dessa outra pessoa e ajudá-la a procurar um serviço para ajuda, né? Então, essa é a primeira coisa. Contágio via superfícies é uma possibilidade, mas nem sempre é aquilo que é mais importante. Assim como para a Covid, isso também teoricamente seja possível e a gente passou um bom tempo, lembra? Limpando tudo, tirando tudo. Sacola de supermercado. Sacola de mercado, lavando cabeça. Então, assim, essas coisas, embora possíveis, elas não são as mais importantes. A mais importante ainda é contato pele a pele. Então, o que a gente precisa fazer é tentar evitar esse contato muito próximo, principalmente em locais onde você não controla muito com quem você está. Então, você falou, por exemplo, transporte público. Transporte público na hora do rush é um horário que as pessoas estão apinhadas ali dentro. Então, esse contato pele a pele é um contato que é complicado. Quase que inevitável, e quase que inevitável nesse contexto. Uma outra coisa, e essa é uma recomendação do CDC que é interessante, essa é uma época de festivais de música. Né? Então as pessoas vão e elas ficam muito próximas umas das outras, encostando umas nas outras. A recomendação é que elas usassem, por exemplo, manga comprida como roupa desse negócio. Agora no Brasil, no calor. Chegando o verão. Exatamente. Então assim, por isso que é preciso que a gente junte sempre, né? O poder das medidas de prevenção é sempre muito maior quando elas são associadas. Então, informação, vacinação, cuidado, né? Essa noção de estar próximo ou não das pessoas, tudo isso é importante para que a gente controle um pouco melhor esse risco. Olha lá, informação e prevenção. Eu vou aproveitar a presença da doutora Luana Araújo para falar sobre um último tema que eu acho também relevante para a gente comentar hoje, que é a poliomielite. Aliás, a gente não ouvia falar tanto de poliomielite como a gente ouve hoje. Bem, a história é, a cobertura vacinal parece que tá um pouco lenta, né? A gente não tem ainda tanta gente quanto deveria ter. E a polio tá aí.
O que a gente tem que se preocupar nesse momento com relação à polio? Ela pode se transformar realmente num problema que gere um número grande de mortes. Como é que a gente estimula, inclusive, as pessoas a procurarem, né, vacinar as suas crianças, e se adultos também precisam? Como é que está esse panorama de poliomielite no Brasil nesse momento? Tá, eu vou tentar ser o mais sucinta com as informações que as pessoas precisam saber. Então é o seguinte, a gente não tem caso de polio no Brasil há décadas. Isso. Tá? A gente ainda não tem caso de polio no Brasil. Mas a cobertura vacinal precisa ser acima de 95%. E a gente está próximo de uma cobertura bastante desigual e na média em torno de 60%. Muito pouco. É baixíssimo, né? A poliomielite, para quem não se lembra, é uma doença causada por um vírus de transmissão oral, né? Por água e alimentos contaminados na sua maior parte, porque o vírus ele entra na gente e ele é eliminado nas fezes em parte. Então ele acaba contaminando o solo, Exato. contamina água, contamina alimento e esse ciclo vai acontecendo. É especialmente perigoso para crianças, porque nessa contaminação as crianças podem desenvolver a paralisia infantil, que é o que as pessoas se lembram. Então, o que é paralisia infantil? As crianças vão perdendo o movimento das pernas, a perna fica molinha e essa perda ela é irreversível. Então é uma sequela que a criança vai levar para o resto da vida e 20% das crianças que têm esse tipo de quadro vão ao óbito por conta da polio. Nossa, é um número muito alto. É muito alto. Então não é só a sequela, como se fosse pouco, também há um risco importante de óbito por conta da doença. Então com uma cobertura tão baixa, a chance do vírus chegar e se espalhar em determinadas comunidades, isso é muito grave, muito sério. E a vacina está lá disponível. Para quem também não se lembra, o nosso Zé Gotinha, ele surgiu... Zé Gotinha! Ele surgiu por conta das campanhas de polio lá verdade. dos anos 80, né? 80, 90. Mas a vacina hoje contra a polio, no seu esquema vacinal inicial, não é feita mais com gotinha. Então, para você de casa, mãe e pai saberem, também não é feita mais com gotinha. A gotinha é uma vacina enfraquecida e, portanto, com um determinado perfil de segurança. Hoje, o que a gente faz, de início, são 3 doses de uma vacina injetável. Que é inativada. Então, o perfil de segurança é muito melhor. Então você faz essas 3 injeções na criança pequena e depois você pode complementar o resto do esquema e os reforços das campanhas com a gotinha. Mas o fato é que se você faz pelo menos esse esquema vacinal primário da maneira correta, a sua criança está protegida disso. E aí o grande risco que a gente corre hoje não é só porque a vacinação está baixa por aqui, mas é porque o vírus está circulando no mundo, né, com uma força diferente do que a gente via anteriormente. Então já tem casos de polio na Europa, tem casos de polio nos Estados Unidos, que não tinha. A gente está voltando a falar de uma coisa que é de décadas. Que já não tinha, que está aí. E aí, como de novo, a gente aprendeu com a Covid, né, que esse mundo globalizado facilita a circulação desses patógenos no mundo, a questão do vírus chegar até aqui é de tempo. Então, nesse momento, a gente ainda consegue fazer campanhas e proteger a nossa população, para que na eventualidade dele chegar, ele não tenha o impacto que pode ter. Então, basicamente, essencialmente, o recado a você que é mãe, a você que é tutora, a você que tem uma criança que ainda não se vacinou, corra vacinar, vacine, porque olha o ganho que você tem e o que você evita. A gente está falando ali... E não tenha medo, né, Mauro? Tem isso. Não tenha medo da vacina. A gente usa vacinas de várias tecnologias há 40 anos nesse país, num programa extremamente bem sucedido e invejado no mundo inteiro. Exatamente. Que nos protegeu muito mais do que muitos países de nível socioeconômico melhores, né, do que o nosso. Então, aproveite a oportunidade, é gratuito na ponta, isso é uma conquista do nosso povo, faça uso da vacina e proteja a sua família. Agradecer muito a sua presença, foi extremamente esclarecedora. Eu acho que as pessoas precisam ter mesmo essa noção do que está acontecendo para poder justamente se proteger de tantos vírus que estão por aí. Mais uma vez, super obrigado, Eu doutora. fico à sua disposição, foi um prazer estar aqui, espero que tenha sido útil para todo mundo. Foi super útil. Obrigada. Então, obrigado também à audiência que acompanha a gente. Se você quiser curtir, quiser dar sugestões de temas, compartilhar, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Super obrigado a todos vocês e até a próxima.